Continuando com aquela série de entrevistas que o Grupo Novo Dia de Comunicação está fazendo com os pré-candidatos a deputado federal, deputado estadual, nossa convidada de hoje é Mariana Janeiro, que é pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. A Mariana já disputou algumas eleições, sempre teve boas votações, como se diz, bateu na trave, mas não foi gol. Dessa vez, as coisas mudaram, né, Mariana? Mudaram. Bom, primeiramente, boa tarde, Marcinha. As coisas mudaram porque a política, ela muda muito rápido, né? Às vezes na toada da imprevisibilidade, né? Então, das duas últimas vezes, disputei em 2018 para deputada federal, numa campanha que foi de última hora. Eu entrei para tapar um buraco, né, de uma coisa que tinha acontecido com uma outra companheira nossa. Entrei sem estrutura, sem estar tudo organizado, e a gente tinha uma perspectiva, Anselmo, de fazer 1.000 votos. E a gente fez quase 11 mil, né? E aí foi uma surpresa muito boa, todo mundo ficou muito feliz, e a gente viu, olha, aí tem, né? E em 2020, eu já tinha esse planejamento de disputar a vereança, né? Com calma, com organização, com mais recurso, com mais estrutura, e aconteceu. E aí aconteceu aquilo de ganhar e não levar, né? Eu vim aqui, expliquei o negócio do voto em lista e tal, e eu fiz quase 3.000 votos, mas como o partido não atingiu, né, a votação para dar o quociente eleitoral, eu fiquei de fora. E aí agora, em 2022, por uma definição partidária, uma definição do meu grupo político, a gente vai disputar agora para a Câmara, para deputado federal. Bom, você disputou 2 eleições, está indo para a terceira. E você tem uma expectativa, a primeira vez, de 1.000 votos e fez 11 mil, sem praticamente fazer campanha. Exato. Você fez um monte de voto para vereador, não entrou por causa do quociente eleitoral. Quantos votos você acredita que sejam precisos para você se eleger deputada federal sem depender daquelas muletas de sobra, disso, daquilo, entrar? Olha, não vou chamar sobra de muleta, mas sem depender da conta, vamos colocar assim, sem depender da matemática, para passar liso, a gente está falando de 100.000 votos. Para ficar despreocupado, para ter um pouco de preocupação, mas não ficar tão preocupado, a gente está falando de 80.000 votos. Márcia. Você, ao longo dessa série que nós estamos fazendo aqui, você por incrível que possa parecer, porque a maioria do eleitorado é feminino, e acredite se quiser, você é a primeira pré-candidata a sentar nessa mesa representando o eleitorado feminino. Queria que você falasse um pouco disso e aproveitasse para comentar essa questão de nós termos no Congresso, na Assembleia, essa minoria nos representando. Bom, quando a gente fala que o Congresso é uma representação do eleitorado e, por consequência, uma representação da sociedade, não é mentira. A sociedade, ela é composta exatamente daquilo que você está vendo no Congresso. Nós somos mulheres, maioria da população, por isso maioria do eleitorado, e ainda assim nós somos minoria no Congresso. Por quê? Porque as mulheres ainda têm muita dificuldade de estarem nesses lugares de poder, nesses lugares políticos, em lugares de representação. Isso acontece só porque mulher não vota em mulher? Não. Não é o único elemento, e até eu diria que as mulheres estão votando muito mais em mulheres recentemente. O que acontece é o seguinte: os partidos são estruturas masculinas, dominadas por homens. Então, a pouca representação das mulheres que ganham as eleições é resultado direto de partidos que não investem em mulheres, que não colocam as mulheres nos espaços de poder dentro do partido para tomar as decisões. Eu estou no PT e as nossas direções partidárias, todas, municipais, estaduais e o PT nacional, têm paridade, ou seja, são metade homens, metade mulheres. Toda a estrutura. Inclusive a presidente nacional Inclusive, do PT, nós temos uma presidenta. A Gleisi. A Gleisi Hoffmann. A Gleisi Hoffmann é a nossa presidenta de segundo mandato. Então, todas as nossas estruturas partidárias são paritárias.
E nós temos uma Secretaria de Mulheres, né, que é a Secretaria Nacional de Mulheres, que tem suas secretarias estaduais e tem em alguns municípios secretarias municipais. Eu já fui secretária municipal de mulheres do PT daqui de Jundiaí. Então, o reflexo direto disso é um partido que elege mulheres. É um partido onde as mulheres tomam decisão no que se refere às eleições, ao fundo eleitoral, à lista de candidatos e candidatas. Então, nossa lista também, a gente faz um maior esforço para que ela seja paritária. Então, de todos os candidatos, a gente faz um esforço para que metade seja homem, metade seja mulher. Nós cumprimos cota racial, 30% de todas as nossas direções também são de negros. Cumprimos uma cota geracional, que é uma cota de jovens, também precisa ter jovens. Então, o Congresso é reflexo de toda essa estrutura partidária também, que é um grande aglomerado daquilo que a gente vê na sociedade. Você, aliás, representa uma outra parcela da população e também, aqui entre os pré-candidatos, você representa a mais jovem dos que nós recebemos aqui. Recebemos Parra e Guilherme, Zafani, mas até acho que o Fred também, mas você é a mais jovem pré-candidata. E nós tivemos aí muitos eleitores inscritos jovens. Como é que você pretende falar para esse eleitorado? A gente fez, né, uma grande campanha para que as pessoas mais jovens tirassem o título de eleitor, né? Da importância de tirar o título, de votar certo, né? Enfim. Falar com esse eleitorado é continuar um trabalho que eu já faço, né? Eu tenho um trabalho de muitos anos de falar em escola, de falar de escola sobre diversos temas, né? Seja sobre a questão racial, sobre a questão de mulheres. É continuar falando isso, né? Nas escolas e fora delas. E eu sou muito atuante nas redes sociais. Então, a grande maioria do meu público nas redes sociais é composta de jovens. Então, é adequar a linguagem política para uma linguagem mais jovem, para a linguagem de rede social, que é onde eles estão. Né? Não adianta a gente falar que eles vão assistir o horário eleitoral, que Jundiaí nem passa os candidatos da região. Passa né? de Sorocaba. Pois é. Que é um absurdo, né? Não adianta falar que eles vão assistir o horário eleitoral. Até assiste, mas não é uma coisa que prende a atenção. Eles não é ali que eles vão decidir em quem que eles vão votar. Né? Então, a gente está trabalhando as redes sociais, já trabalha há muito tempo também, mas a gente está focando mais nisso para atingir esse público mais jovem especificamente. Nós estamos vendo aí, isso é incontestável, uma polarização entre o atual governo, o presidente Bolsonaro, que vai tentar a reeleição, e o ex-presidente Lula, que vai tentar voltar à presidência. Então, praticamente já polarizou. Isso vai ajudar os candidatos ao legislativo, como os candidatos a deputado estadual e federal do PT? Antes de responder, eu quero fazer um parênteses. Lembra quando eu vim aqui e eu falei que o Moro ia retirar a candidatura dele? Lembro. Por isso que eu tô com medo, você é meio bruxa, né? Se eu profetizar e acontecer, eu posso vir aqui toda semana falar alguma coisa. Opa. Mas enfim. Qual é a sua próxima previsão, então? Minha próxima previsão é a minha eleição. Não é mãe Diná, é mãe Mariana. Eu posso fazer várias, mas a polarização, se ela ajuda ou não ajuda os candidatos, os pré-candidatos agora e candidatos, né? Assim que as convenções acontecerem, eu não vejo se isso ajuda ou não ajuda. Eu acho que nós temos as federações, né, que estão aí apoiando candidatos. Eu acho que a polarização, a polarização mais... Primeiro, polarização eu não acredito que seja um problema. Eu acho que a polarização, ela existe e ela é saudável para a política porque os campos ficam demarcados. Os campos ficam demarcados, as propostas ficam demarcadas nesses campos e as candidaturas se posicionam nesses campos. Eu acho que vai ser ruim para quem fica no meio do muro. Para quem não se decide nem por um lado ou por um outro, vai ser muito difícil, porque as pessoas estão esperando definições. Ou se continua... Lado. Exato. Ou se a gente continua com o que está aí, ou se a gente muda. O meio do caminho é muito incerto para todo mundo, inclusive para os pré-candidatos e candidatos que optarem por esse caminho. Então, eu acho que essa nitidez
de campos políticos, nitidez de ideologia, nitidez de propostas, deixa os eleitores mais seguros em quem que eles vão depositar o voto. Eu fiz essa pergunta porque muita gente acredita, ou não sabe, que no Brasil tem aí esses 32, 33 partidos e que nos Estados Unidos só existem 2, que é o republicano e o democrata, quando na realidade, além de ter mais partido, lá existe a figura de candidatura avulsa. Exato. Então, quando tem uma eleição à presidência, tem 30, 40 candidatos. A mídia não fala porque, vamos e venhamos, é tudo pangaré também, né? Não é gente, não é cavalo de chegada, né? E também é para dar essa impressão de que lá a democracia funciona melhor do que aqui, plenamente. Não é nada disso, né? Lá tem uma diversidade, assim como aqui. Agora, você vai entender o que eu vou te perguntar. Essa polarização não enfraquece o debate, que é tão importante numa democracia? Para quem tem arcabouço político, né? Para quem tem conteúdo e para quem tem muita convicção do que fala, a polarização nem ajuda e nem atrapalha, porque o debate ele vai acontecer independente disso. Existe gente que quer surfar em ondas, né? A gente sabe disso. E isso, assim, se a pessoa não está convicta, se a onda baixa, é um problema para retomar a narrativa, né? Agora, para quem está muito convicto, independente do lado, para quem está muito convicto da ideologia que segue, do partido que defende, do candidato que defende, eu acho que a polarização ela é indiferente. Por isso que é muito importante para quem for disputar, né, qualquer cargo, precisa ter muita convicção do que está fazendo, porque a gente não, né? Mas a grande maioria dos políticos tendem a subestimar os eleitores. João Dória, por exemplo. Não vou aqui... Não, eu estou citando. Aliás, ela havia falado que o João Dória não chegava no fim. É verdade. Tá É verdade, é verdade. Dois bruxos verdade. aqui. Então hoje a gente vai... Hoje não, hoje é terça, né? Sexta-feira a gente vai fazer uma macumba legal. Não fala assim que eu sou da macumba. De repente a gente acende umas velas. É tem uma problema. forma de, né? Mas veja, a polarização ela não é um problema. A polarização ela não é um problema para quem tem convicção, para quem sabe o que está defendendo. Porque para o eleitorado, quem subestima o eleitorado, pode acabar tendo uma surpresa extremamente negativa. Existe compra de votos, existe, a gente sabe disso. Mas existe também um outro lado que não se deixa comprar votos, até porque você não vai comprar todos os milhões de votos que existem no Brasil. Então, o lado você precisa conquistar. E esse lado que você precisa conquistar, que os candidatos, pré-candidatos precisam conquistar, é um lado que não aguenta mais indefinição. Ou vai votar para manter, ou vai votar para mudar. Você acha que o eleitor vota no candidato ou no partido? Na tua opinião? Porque o PT tem muito voto de legenda também, né? Sim. Depende muito do eleitor, depende muito da região onde esse eleitor está. Eu já tive votos que as pessoas falaram, olha, nunca votei no PT na vida, mas eu tô votando em você, porque eu gostei de você, porque eu acredito em você. Mas é uma coisa que não faz muito sentido, porque a pessoa gostou de mim, gostou do que eu represento, gostou do que eu defendo, e eu defendo tudo, absolutamente, o que o PT pratica. Então, no fundo, essa pessoa está concordando com as práticas do PT, com o modo petista de legislar. Então, no fundo, quando uma pessoa vota convictamente, né, porque eu gosto de você, eu gostei do que você falou, gostei do que você representa, ela está votando na prática partidária daquela pessoa, na ideologia que aquela pessoa defende, que provavelmente deve ser a mesma ideologia que o partido defende, se não for um partido de aluguel, uma sigla de aluguel, etc. Então, eu acho que, ao votar no candidato convictamente, a pessoa também está votando no partido. Mas o PT sempre tem muito voto de legenda, né? Ainda bem. Sempre. Você vê lá, quando aqueles mapas de apuração, o nome dos candidatos e depois você vê o voto de legenda, que é grande. Muito grande. Muito grande. Se eleita, quais são as prioridades que você enxerga hoje que... Vou falar Jundiaí, mas eu sei que você, né, deve estar trabalhando muito além, até porque você precisa disso. Mas vamos falar aqui de Jundiaí região. Quais são as necessidades que você enxerga que precisamos aqui, que vai ser levado ao Congresso? Bom, a gente tem uma pré-candidatura onde a centralidade dessa candidatura são os direitos humanos. E tudo que atravessa
essa grande questão de direitos humanos. Aqui em Jundiaí, o que a gente tem observado é um grande, não vou dizer um problema, mas um grande gargalo em assistência social, por exemplo. Então, organizar a questão da assistência social, articular para que a questão da assistência social seja melhor trabalhada com ONGs, seja melhor trabalhada com o poder público, para que a gente consiga fazer um bem bolado aqui na cidade e na região, porque a gente vai enfrentar o quê? Fome e desemprego. Essas são os principais problemas que quem estiver no Congresso, estiver na Assembleia Legislativa, vai enfrentar. Fome e desemprego. Fome e desemprego refletem diretamente nessa população que está em situação de rua atualmente, que vem aumentado muito, em proporções, assim, grandiosas, tristemente grandiosas. Isso é um problema também de assistência social, mas é também um problema de saúde pública, é também um problema de segurança pública. Então, para a gente resolver fome e desemprego, a gente vai ter que, além de falar de soberania alimentar e além de falar de geração de emprego e renda, a gente vai ter que falar segurança pública, assistência social e saúde pública, que são áreas que estão desmontadas por uma série de outros problemas que a gente também precisa desmontar na Câmara Federal. A gente está falando de teto de gastos, de reforma trabalhista, de reforma da Previdência. A gente tem que fazer um revogaço. Então, a gente tem um problema que é regional, mas que ele se desdobra em problemas que são nacionais. Então, todo mundo vai enfrentar praticamente a mesma coisa. Isso, inclusive, partidos, digamos, de direita também. Sim, sem dúvida. Agora, com essas novas normas aí que estão em vigor, que nem você falou da reforma trabalhista, que aboliu direitos com a finalidade, quer dizer, a justificativa de facilitar a geração de emprego pelos empresários. Você acha que é possível mexer na relação trabalhista? Não só acho possível, como eu acho inevitável. Porque a promessa de geração de emprego, ela não foi cumprida. Né? A gente não voltou ao pleno emprego. A gente teve um processo de uberização do trabalho. As pessoas viraram PJ, né, empresário de si mesmo, e a gente teve uma precarização do trabalho. Eu falei outro dia numa rádio que a promessa era, agora você vai poder negociar com o patrão. É uma grande mentira, porque agora você nem patrão tem mais. Essa história de você ser o seu próprio patrão convenceu muita gente, iludiu muita gente. E, na verdade, o que aconteceu foi essa questão da uberização, que precarizou quase todos os nossos postos de trabalho. As pessoas não têm mais direito, e nem digo direito lá da CLT, que é muito boa, é muito importante, mas ela perdeu o direito de ter um tempo de lazer. O básico. Ela perdeu o básico. As pessoas estão com a qualidade de vida comprometida, porque a carga de trabalho aumentou muito, porque o preço de tudo está muito caro agora, e você não tem mais nenhuma segurança. Se amanhã você vai ter, você não pode ficar doente, porque depois você perde dia de trabalho e não tem, né? É muito complicado. Então, eu acho que é inevitável mexer em toda a situação trabalhista para que, se é um país que pretende ter projeto de país de geração de emprego e renda, a gente precisa mexer na relação de patrão e empregado. Você está falando de projeto, né? Mas eu tenho feito questão de comentar com os pré-candidatos uma questão que a mim tem preocupado muito, que é a educação. E aí eu incluo o que eu chamo de tripé, que é esporte e a cultura, para manter de pé os adolescentes, que eu estou muito preocupada. Eles estão adoecendo, basta você ver casos que tenham ocorrido na escola. Houve uma reforma no ensino médio que, ao que parece, não está agradando a eles, que não foram consultados, e as escolas, assim, estão pegando fogo, literalmente, eles estão brigando entre eles, batendo nos professores, então alguma coisa está acontecendo e a gente não sabe o que é. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse tripé, educação, cultura e esporte. É uma junção de elementos, né? A gente está observando adolescentes que ficaram 2 anos em pandemia, voltando para a escola.
E isso gera um desequilíbrio, né? Você antes não podia sair de casa, você não via seus amigos, você só via seus amigos por tela, por celular. Agora você voltou a ter esse contato social. E por outro lado, a gente está vendo que a educação não é só para formar mão de obra de trabalho. A educação, ela é convívio social, ela é tátil, ela é sensorial. Ela é para a educação, a escola serve, ou deveria servir, para você ser gente. Não ser apenas mais um peão de fábrica. Não é para isso que serve a escola. Tanto é para isso que a gente não dissocia a cultura e o esporte dentro da escola. É para formar gente que pensa, gente que sente, gente que vive, não só gente que trabalha. E a reforma do ensino médio veio na contramão disso, que é fazer mão de obra para trabalho. Então a gente vai ter que repensar profundamente que tipo de educação a gente quer oferecer para a juventude brasileira. Porque o trabalho também mudou. Então a gente não precisa mais formar peão de fábrica porque, infelizmente ou felizmente, peão de fábrica vai deixar de existir muito em breve. Pela robotização, etc e tal. Então, que tipo de educação a gente vai oferecer para essas crianças, para esses jovens? É uma educação que emancipe? É uma educação que liberte, que faça pensar? Uma educação crítica? E não estou dizendo aqui, a gente não vai doutrinar as crianças na escola, né? É bom frisar. Mas a gente vai fazer que essas crianças pensem? Para isso, a gente precisa ter uma contra-reforma do ensino médio para que, de fato, permita que tanto os alunos quanto os professores consigam implementar essa educação que é para criar um ser pensante, um ser crítico, um ser que vive, que sente, que é tátil, não só uma pessoa que trabalha, né? Para que ela tenha ela possa fazer a escolha com o que ela vai querer trabalhar, o que ela vai querer ser. E isso vem desde o berçário até o ensino médio. A educação é uma coisa contínua. A gente não pode fracionar, porque nós não somos fracionados. A gente vem numa crescente de evolução, de aprendizado, de conhecer as coisas, de fazer coisa certa, de fazer coisa errada. E a escola é essa extensão da nossa vida em sociedade. E para a grande maioria das crianças, ela é a vida em sociedade. Saindo da escola que a gente vai encarar a vida. Então, que tipo de educação a gente vai oferecer, né, para as crianças e para os adolescentes brasileiros? Essa é um grande debate que a gente vai ter que fazer. Que passa por isso. Passa pela cultura, passa pelo lazer, passa pelo esporte, passa pela educação formal, como a gente conhece. Bom, nós falamos em possíveis reformas trabalhistas, previdenciária, agora também a do ensino, né? Questão da saúde. Nós temos o SUS. Sim. E o SUS, paulatinamente, foi transferindo toda a responsabilidade do dinheiro às prefeituras. Hoje o SUS arca com o quê? 20%, 25%. O famoso pacto federativo. Eles deveriam arcar com mais. Tem como mudar isso também? Existe uma coisa que veio com o governo Temer que chama teto de gastos. O teto de gastos é uma coisa que engessa todo o investimento público que a gente possa fazer em áreas primordiais, inclusa a saúde. Revogar o teto de gastos pode fazer com que a gente repense o orçamento público para a saúde e aí, subconsequentemente, para os estados e municípios. Então, sim, tem como. Esse dispositivo começa em revogar o teto de gastos. Que aí vai mexer também em outras áreas. Exato. Segurança pública, educação. Sim. Esporte. Exato, mexe em, assim, o teto de gastos, uma coisa que nós lutamos muito contra, porque mexeria, e como vem mexendo, em toda a estrutura de financiamento público de áreas essenciais. É o orçamento doméstico controlado. Exatamente. Ninguém imaginava, por exemplo, que nós teríamos uma pandemia. E o teto de gastos comprometeu demais a situação do Brasil frente à pandemia, porque não pode estourar tal teto. Então, revogando esse teto de gastos, conscientemente, na ponta do lápis, a gente provavelmente vai conseguir fazer uma melhor distribuição desse orçamento, inclusive para a saúde. Seria como liberar o orçamento doméstico. A mulher dá um dinheirinho a mais, né? Tem R$100. Um exemplo.
tem R$100 para gastar, ela vai comprar carne, é melhor não, é melhor comprar ovo. Exato, que é o que está acontecendo nas famílias brasileiras atualmente. E hoje em dia, se... Acabou 30 ovos por 10 reais. Segurança pública, especificamente aqui na nossa região, Jundiaí, então, nem se fala, a gente está tendo problemas sérios, né? Aqui na nossa redondeza, tivemos casos de um homem morto à facada aqui em frente. E na Avenida 9 de Julho, tivemos também um rapaz que foi morto. Assim, eu não consigo entender muito bem isso, já que Jundiaí é uma cidade super desenvolvida, dizem as pesquisas. Então, e aí tem muito a ver com essa coisa da assistência social, que tem a ver com a educação, você percebe que uma coisa puxa a outra, né? Como é que a gente pode entender uma cidade tão desenvolvida, gerando tantos empregos e tendo tantos casos de violência assim sendo registrados? Porque uma cidade tão desenvolvida como Jundiaí não deixa de ter desigualdade. E a gente tem que pensar, Jundiaí é tão desenvolvida, tão boa, tão bacana, para quem? Né? Então, assalto, assassinato, sempre existiram e sempre, infelizmente, vão continuar existindo porque são reflexo direto de uma série de fatores. Um deles é a desigualdade social. Um desses fatores é a desigualdade social. Outro é a falta de investimento em segurança pública. A gente tem uma GM muito boa, mas esse patrulhamento ostensivo de que a gente está falando aqui é feito pela polícia militar que está o quê? Sucateada. Sucateada. Só por esses dois fatores a gente vê que o problema não é fácil de resolver. Não. E mais o pessoal que quando aperta lá em São Paulo, na capital, a Cracolândia, ou outros núcleos assim, vamos dizer, meio marginais, a solução na capital é dar um passe da CPTM. E aqui é o fim da linha. Isso existe. Quando explode algum problema na Cracolândia ou algum outro centro que concentre nessa população dependente química, dependente alcoólica, etc., eles pegam mesmo o metrô, a linha da CPTM, do trem, e aqui é a última parada, né? E acabam parando aqui e vão se distribuindo ao longo da linha Rubi do CPTM. Mas eles vão terminar aqui em Jundiaí, a grande maioria termina aqui em Jundiaí. E isso é um problema de muitos fatores. Então, o problema da criminalidade, o problema da marginalidade, não são problemas simples. E aqui a gente esbarra em outro problema que é de saúde pública, porque a gente está falando de dependência química e dependência alcoólica. Que, muito embora a gente ache que a saída mais fácil seja um caso de polícia, tem que prender, tem que não sei o que, não sei o que lá, é um problema de saúde pública. A dependência é um problema seríssimo, que mata muita gente, ou porque a pessoa acaba morrendo, ou porque ela acaba matando outra pessoa para satisfazer o vício. Então, a gente tem um problema de assistência social, de segurança pública, de saúde pública, que a gente precisa resolver. A política, ela é uma arte da transversalidade. Se a gente não entender cada pessoa, cada município, cada estado, como um universo complexo de problemas e de possibilidades, a gente não vai resolver problema nenhum. A gente vai cobrir, sabe? O negócio do cobertor curto lá, né? A gente vai cobrir um problema ou a gente vai maquiar outro problema, mas resolver de fato, não. Por isso que é tão difícil a gente colocar em prática um plano de governo, por exemplo. Porque a gente pode pensar em tudo. Na prática, vai aparecer ou uma oportunidade diferente daquilo que a gente havia planejado ou um problema diferente daquilo que a gente havia pressuposto. Então, a arte da transversalidade, que é a política, dentro da minha visão, ela precisa ser 360, para usar um termo coach, mas ela precisa ser transversal de fato. A gente precisa ter pessoas de áreas, né, diferentes que pensem a coisa na sua totalidade, né? A coisa é qualquer coisa mesmo, que a gente vai resolver politicamente. É também por isso que nessa minha pré-candidatura, futuro mandato, a nossa ideia é ter um conselho do mandato, que reúna todas as regiões onde a gente está fazendo um trabalho organizado, todas as áreas que a gente pretende trabalhar nesse mandato, para que nós tenhamos conselheiros e conselheiras para decidir aonde a gente vai enviar emenda, aonde
como que a gente vai fazer um requerimento, das infinitas coisas, que comissões que a gente vai pretender pleitear dentro da Câmara, enfim, para fazer um trabalho conjunto com todas as cidades que a gente for trabalhar e também especificamente na nossa região que está precisada, né, de uma representação à altura. Márcia, alguma pergunta? Não, só isso. Então, Mariana, para encerrar, que a gente já está quase no limite, vamos supor, vamos imaginar você eleita. Aí você vai lá na Câmara, toma posse. Você já tem ideia, assim, tipo, meu primeiro projeto vai ser esse, projeto seu? Não. 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 Não tenho, porque tudo vai ser definido por meio desse conselho, né? Então, não sei qual vai ser a prioridade que esse conselho vai apontar. Mas a prioridade 0 é montar o conselho. Então, já tem uma... A prioridade é montar o conselho. O primeiro projeto é montar o conselho. Exatamente, é montar o conselho, montar uma boa equipe técnica para trabalhar, porque as pessoas esquecem que o trabalho na Câmara, ele é técnico. Já estive na Câmara há muitos anos, o trabalho é técnico. Então, ter uma boa equipe técnica, uma boa equipe jurídica, ter uma boa equipe política que consiga operar a política junto comigo lá dentro, junto com os outros partidos, dentro do meu partido, dentro da federação que eu componho, e um bom conselho para que a gente possa alinhar tanto a parte técnica como a parte política e apresentar bons projetos que sejam votados favoravelmente. Ok, podemos só lhe desejar boa sorte. Muito obrigada. Essa foi a Mariana Janeiro, que é candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, que está com federação também com o PCdoB e o PV. E o PV. PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, e o Partido Verde. Exatamente. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada, Marcinha.